Jeová, ele certamente merece toda a nossa confiança, né? Por ser o Criador de tudo e de todos, Jeová, ele é vigoroso em poder. O texto de Isaías 40, 26 e 29 descreve Jeová como sendo a fonte de energia dinâmica. Então, Jeová, ele é capaz de realizar tudo aquilo que ele se propôs a fazer. O próprio significado do seu nome diz que ele causa que venha a ser. Então, isso nos faz ter total confiança na habilidade de Jeová cumprir com tudo aquilo que ele prometeu. Aliás, o fato de ser impossível que Deus minta o torna, então, o próprio auge da verdade. O texto de 1 João 4,8 descreve a sua principal qualidade, o amor. Então, Jeová, ele é justo em todos os seus caminhos e ele é leal em todos os seus trabalhos. Então, se nós não pudermos confiar em Jeová, em quem nós vamos confiar hoje em dia? Essa pergunta ela se faz necessária diante da realidade que nós vivemos hoje em dia, né? Então, no mundo, de modo geral, as pessoas confiam ou depositam a sua confiança naquilo que esse mundo tem a oferecer a elas de melhor. Mas, de modo contrário, indo na contramão desse pensamento das pessoas do mundo, o povo de Jeová procura confiar plenamente em Jeová. Aliás, é justamente isso que nós levamos para as pessoas na nossa obra de pregação. Só que até mesmo nós, cuja confiança se dá no reino de Deus, nós também temos muito que aprender sobre confiança plena em Jeová. Nós vamos ver que existe uma diferença entre confiar e confiança. Confiança plena vai muito além. Então, independente do tempo que nós tenhamos de verdade, seja você um veterano na verdade, ou seja você aqui dando seus primeiros passos dentro da organização, todos nós podemos tirar grande proveito dessa matéria que fala sobre confiança plena em Jeová. Então, o cristão ele tem que estar sempre se perguntando, como é que está a minha confiança em Jeová hoje, agora? Eu confio nas promessas de Jeová com relação ao futuro, mas eu aceito a orientação de Jeová por meio da sua organização nos dias atuais? É lógico que uma confiança plena em Jeová ela não vem do acaso, ela tem que ser construída ao longo do tempo. E aí eu gostaria de compartilhar com os irmãos o que Salomão disse aí no texto de Provérbios, capítulo 3. Então, Salomão, lá no Antigo Israel, ele inicia o capítulo 3 de Provérbios, dizendo as seguintes palavras. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos aí, ó. Provérbios, capítulo 3, versículo 1, diz assim, olha, meu filho, não se esqueça dos meus ensinamentos, e que o seu coração obedeça os meus mandamentos. Então, visto que foi Jeová quem inspirou Salomão a escrever essas palavras aqui, né, conselhos sábios, paternais, né, porque aqui nós somos aconselhados a seguir os lembretes de Jeová, seus ensinos, seus mandamentos, as suas leis. Então, nós como cristãos, nós temos que fixar a nossa mente nas leis de Jeová. E como é que o cristão, então, ele começa a fixar e criar essa confiança em Jeová? Como é que nós fazemos isso? Então, por estudar constantemente, por falar constantemente. Então, a partir daí, a gente vai criando essa relação de confiança em Jeová. E lógico que para que possamos ter essa relação de confiança em Jeová, nós temos que comprar tempo de qualidade para termos uma rotina espiritual. Quantas vezes nós somos exortados, né, da importância de termos uma rotina espiritual de qualidade. Aliás, dentro dessa questão de confiança plena em Jeová, está também a nossa postura aqui dentro da congregação, no trato com os nossos irmãos, né? Então, quão importante, logicamente, é todos nós aqui promovemos a paz na congregação. Mas nós sabemos que algumas questões só adentram a organização de Jeová, como rixa, contenda, divisão e ira, que é mencionado lá em Gálatas capítulo 5, versículo 20, quando nós não aplicamos na nossa vida ou não desenvolvemos o que está descrito em Gálatas 5, 22, que eu também gostaria de compartilhar com os irmãos. Por gentileza aí, Gálatas capítulo 5, o versículo é o 22. Gálatas 5, 22, diz assim, olha, por outro lado, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade e fé. Então, o cristão, conforme mencionado aqui, ele tem que ter bem desenvolvido em si o quê? O fruto coletivo do Espírito. Amor, bondade, fé, paciência e assim por diante. Agora, uma outra questão também muito importante, e é a base da nossa conversa hoje aqui, está descrita em Provérbios. Eu gostaria que os irmãos se atentassem aí em Provérbios capítulo 3, capítulo 5 e 6. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Quantas vezes, né? Nós já lemos esses versículos aqui, vamos ler mais uma vez, porque é Jeová que está pedindo, né? Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 diz assim, olha, confie em Jeová de todo o seu coração, não confie no seu próprio entendimento, lembre-se dele em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Qual é o entendimento que nós temos dessas palavras aqui? Olha, confie em Jeová de todo o seu coração. O que significa confiar em Jeová? De todo o nosso coração.
Será que se confiarmos em Jeová apenas 70% basta? 80%, 95%? Não. Quando fala para confiarmos em Jeová de todo o nosso coração, significa que nós temos que confiar plenamente, 100%. Essa é a diferença de confiança e confiar. O cristão ele tem que usar essas palavras mencionadas aqui como um guia seguro na vida. Nós temos que reconhecer a necessidade que nós temos de receber a orientação vinda da parte de Jeová, por meio da sua organização. Mas aí, infelizmente, alguns acabam desconsiderando essas palavras mencionadas aqui, que nós acabamos de ler. E nós não estamos falando das pessoas no mundo aí fora, muito pelo contrário. Quando Jeová lhe diz aqui, para nós não confiarmos na nossa própria compreensão, Jeová estava sendo direto, específico. Ele referia-se a cada um de nós aqui, as suas testemunhas. Então, quando um servo de Jeová ele desconsidera esse alerta, o final, com certeza, é trágico, né? Nós aprendemos, por experiência própria, que a Bíblia ela é a fonte mais segura para nós andarmos no caminho certo. Então, a nossa confiança em Jeová ela não tem valor. É impossível que o homem estipule um valor para essa nossa relação com Jeová. E falando de confiança plena em Jeová, a nossa confiança ela tem que ir além da situação momentânea. Muitas vezes pode acontecer situações adversas. E falando de um servo de Jeová do passado, que é um grande exemplo para nós, que é Paulo, e eu gostaria também que os irmãos acompanhassem aí esse relato de 2 Coríntios, texto de 2 Coríntios, capítulo 1, note o exemplo de Paulo numa situação de extrema adversidade, qual foi a postura dele. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 9 e o versículo 10, que diz assim, olha, de fato, sentimos que tínhamos recebido a sentença de morte. Isso aconteceu para que confiássemos não em nós mesmos, mas no Deus que levanta os mortos. De um perigo de morte tão grande, Ele nos livrou e nos livrará. E temos esperança nele de que continuará a nos livrar. Então, meditando nessas palavras aqui do apóstolo Paulo, às vezes é importante nós pararmos para pensar e fazermos um quadro mental, nos colocarmos na situação. Qual seria a minha atitude, a sua atitude, se nós estivéssemos agora no lugar do apóstolo Paulo? E agora a nossa vida aqui corresse perigo. Qual seria a nossa atitude? O relato mostrou que Paulo ele confiou plenamente em Jeová, mesmo tendo consciência que poderia perder a sua vida. Então, qual é a lição que nós podemos tirar desse relato aqui do apóstolo Paulo? Os problemas, as adversidades, são coisas inevitáveis, e mais cedo ou mais tarde teremos que enfrentar situações adversas. Agora, será que quando nós enfrentarmos uma situação adversa, nós vamos ficar desanimados, mas desanimados a ponto de perdermos a nossa relação com Jeová, o nosso convívio com os nossos irmãos, talvez diminuindo o nosso passo na obra de pregação, presença nas reuniões? O cristão maduro, irmãos, ele encara as adversidades não somente como um pesar, mas como uma grande oportunidade que ele tem de provar para si mesmo, para Jeová, para todos aqueles que estão à sua volta, que ele confia em Jeová. Então, as provações, quando encaradas do modo correto, elas nos fortalecem em sentido espiritual. Eu lembro que há muito tempo atrás, alguns anos atrás, num congresso, um irmão membro do corpo governante, ele falou algo muito interessante. Ele diz assim, olha, às vezes nós achamos que as dificuldades que nós estamos passando são pesadas demais. E é natural que pensemos dessa forma diante da nossa condição pecaminosa. Mas ele falou o seguinte, olha, não há nada que venhamos a passar hoje que os nossos irmãos ao longo do tempo não tenham passado e superado. Então, mesmo que enfrentemos dificuldades, problemas, muitos outros passam por situações semelhantes, alguns passam por situações ainda mais agravantes, mas a questão é confiança plena em Jeová, independente da situação. Você não vai deixar de ser leal ou fiel a Jeová porque você descobriu que está talvez com uma doença grave, ou porque você perdeu o emprego, então agora você não vai mais ir nas reuniões, né? Então não é dessa forma, né? A nossa relação com Jeová, ela independe da situação que nós estejamos passando. E aí, falando sobre a diferença de confiança e confiar, né? Talvez você já tenha visto aquele cidadão que ele atravessa de um penhasco a outro, e ele faz isso numa caminhada em cima de um cabo de aço. E ele usa um varão, uma vara, né? Um varão, para que ele possa ter equilíbrio. Você confia que ele seja capaz de fazer aquilo, já viu ele fazer aquilo talvez várias vezes, mas você teria confiança plena de, ao invés de ele usar aquele bastão, ele usasse você agora carregando no colo e atravessasse de um lado para outro? Isso exigiria de nós o quê? Confiança plena. Então, a nossa relação com Jeová ela tem que ser de confiança plena. É como se nós, que vamos adentrar na grande tribulação, permitíssemos que Jeová nos carregasse no colo e nos atravessasse nesse período de grande tribulação nos braços. Teria confiança plena em Jeová neste sentido? E falando sobre confiança plena em Jeová, muitos daqueles que estão no território de tempo integral
Esses podem comprovar que realmente Jeová, ele é capaz de nos prover as necessidades básicas da vida, aquilo que nós realmente precisamos. Então, muitas vezes, esses irmãos eles estão trabalhando em território de extrema pobreza, difícil acesso, às vezes eles nem sabem de onde vai partir a próxima refeição. Mas quando nós lemos os relatos desses irmãos, nós vemos a alegria que eles têm em comum. Por quê? Porque eles demonstram por atitude que confiam plenamente em Jeová. Esse é o ponto, a atitude. Confiança plena em Jeová se dá através da nossa atitude, independente da situação em que nós estejamos passando. E olha só, a preocupação de Jeová para com cada um de nós aqui é algo incrível, impressionante. Hoje, mais do que nunca, nós não podemos reclamar no que diz respeito à orientação espiritual. Essa reunião é uma prova clara disso. Depois teremos o estudo da sentinela. Quantas atividades espirituais nós temos ao longo do ano? Visita do superintendente, né? Assembleia, congresso, e agora de maneira presencial, que é muito melhor, né? Além disso, nós temos publicações que falam sobre todo tipo de assunto, que pode nos ajudar em vários aspectos da vida. Mas a questão é, estamos fazendo bom uso dessas provisões maravilhosas que Jeová tem disponibilizado por nós, por meio da sua organização? Irmãos, a organização de Jeová, ela é progressiva. E o que isso significa? Talvez em algum determinado momento Jeová tenha que fazer alguma manobra drástica no rumo da organização. Será que nós estamos preparados para acompanhar as mudanças quando forem necessárias? Porque confiança plena em Jeová envolve nós colocarmos os pensamentos de Jeová à frente dos nossos pensamentos. A nossa compreensão das coisas, ela jamais pode ir de modo contrário aos pensamentos de Jeová. Então, isso significa que mesmo que eu não tenha o entendimento correto sobre algo, eu deixo tudo nas mãos de Jeová, porque eu confio plenamente em Jeová. E aí, talvez no momento certo, na hora certa, se Jeová assim achar necessário, ele vai nos dar o esclarecimento. Algumas questões, a Bíblia ela se mostra silenciosa. Então, nós nos apegamos àquilo que Jeová nos dá de orientação agora, por meio da sua organização. Então, confiar plenamente em Jeová e não nos estribarmos ou confiarmos na nossa própria compreensão, envolve aí alguns cuidados básicos que todos nós temos que ter. Como, por exemplo, o cristão ele tem que evitar a sabedoria humana, ideias e teorias pessoais. O cristão ele tem que se guiar única e exclusivamente pelo arranjo congregacional. Aliás, isso explica o motivo de terem tantas religiões no mundo hoje em dia, né? Sabe por quê? Porque as pessoas no mundo hoje em dia, elas querem o quê? Uma religião que se molde a elas. Uma religião na qual elas não têm que fazer grandes mudanças na vida. Elas podem continuar ali com seus mesmos procederes e está tudo certo, porque as pessoas querem comodismo. Já os cristãos verdadeiros têm consciência de que é nós que temos que nos moldar aos pensamentos de Jeová. E nos moldarmos aos pensamentos de Jeová significa, por exemplo, que o ciúme e o orgulho são colocados de lado. E aí, dessa maneira, nós estaremos evitando, talvez, aí uma postura crítica na congregação. Talvez criticar aqueles que Jeová coloca na dianteira, né? Para tomar conta das ovelhas, né? Então, vejam, os irmãos, quantas coisas está envolvido em confiança plena em Jeová. Não basta simplesmente estarmos presentes nas reuniões. Isso, sem dúvida, é muito importante. Mas confiança plena em Jeová vai muito além disso. É por isso que a Bíblia diz que o estudo da palavra de Deus, a aplicação dela em palavra, pensamento e ações, tem um efeito salutar e é um refrigério para os nossos olhos. Uma outra maneira, irmãos, de nós estarmos demonstrando confiança plena em Jeová, é por nós darmos o nosso melhor a Jeová e também por aceitarmos a sua disciplina. No que diz respeito a darmos o nosso melhor a Jeová, note o que diz aí o texto de Provérbios, capítulo 3. Vamos voltar lá, por gentileza, Provérbios, capítulo 3, Provérbios, capítulo 3, o versículo 9. Notem o que diz aí, ó. Diz assim, olha, honre a Jeová com as suas coisas valiosas, com as primícias de todas as suas colheitas. O que isso significa? Honrar a Jeová significa demonstrar-lhe alta estima, exaltá-lo publicamente por apoiar e participar na proclamação do seu nome. Então, as coisas valiosas com as quais nós podemos honrar a Jeová é o quê? O nosso tempo, nossa energia, nossos dons e os nossos bens, as nossas primícias, aquilo que nós temos de melhor. Então, a maneira como nós usamos os nossos recursos mostra se nós estamos ou não decididos em buscar primeiro o reino e a justiça de Jeová. Quando nós honramos a Jeová com as nossas coisas valiosas, nós não saímos perdendo, né? O texto de Provérbios 3,10 fala sobre os depósitos de suprimentos que encherão de fartura, e teus tanques de lagar transbordarão de vinho novo. Embora a prosperidade espiritual ela não leve necessariamente à prosperidade material, o fato de nós usarmos os nossos recursos de uma maneira generosa para honrar a Jeová, isso nos traz ricas bênçãos, né?
Tanto que Jesus considerava que fazer a vontade do seu Pai Jeová era como que alimento para ele. Então, da mesma maneira, quando nós participamos na obra de pregar, de fazer discípulos, que glorifica a Jeová, nós somos como que nutridos em sentido espiritual. Se nós participarmos nessa obra continuamente, teremos abundantes suprimentos nos nossos depósitos espirituais. Simples assim, né? Então, a nossa alegria, simbolizada aqui pelo vinho novo, transbordará, mesmo neste mundo atual que nós estamos vivendo. E não é verdade que nós confiamos em Jeová e oramos a Jeová, pedindo e agradecendo por tudo aquilo que Ele tem dado para nós, em sentido material, físico e assim por diante? Na verdade, tudo que temos foi dado por Jeová, inclusive o ar que nós estamos respirando agora. Então, à medida que nós usarmos as nossas coisas valiosas para louvar a Jeová, Ele nos abençoará ainda mais. Então, olha só, uma maneira de nós mostrarmos confiança plena em Jeová é por darmos o nosso melhor, usarmos os nossos dons, os nossos bens em prol da organização de Jeová. Agora, e na questão de aceitarmos a disciplina de Jeová? O rei Salomão também, notando a importância da disciplina para termos uma relação achegada com Jeová, veja o que ele diz aí, olha, no texto de Provérbios 3, o 11 e o 12. Provérbios, capítulo 3, versículo 11 e 12, diz assim, olha: meu filho, não rejeite a disciplina de Jeová e não abomine a sua repreensão, pois Jeová repreende aqueles a quem ama, assim como o pai faz com o filho querido. Mas pode ser que alguns achem difícil aceitar a disciplina. Aliás, acredito que todos, né? A Bíblia diz lá em Hebreus que nenhuma disciplina parece no momento ser motivo de alegria, mas sim de pesar. Mas depois Paulo continua escrevendo: no entanto, depois dá fruto pacífico, a saber, aqueles que têm sido treinados por ela. Esse é o ponto. O conselho e a disciplina, eles fazem parte do treinamento que nos achega a Jeová. Então, a correção de Jeová, quer recebamos dos pais, da congregação, talvez por meditarmos uma publicação que estejamos lendo, é uma expressão clara do amor que Jeová tem para com cada um de nós aqui. Aceitar essa disciplina é um sinal de sabedoria. Não aceitar é uma demonstração de tolice da nossa parte. Então, isso significa que nós temos que encarar as advertências de Jeová não apenas como regras arbitrárias. Não pensem dessa maneira. Encare a disciplina de Jeová por meio da sua organização como interesse amoroso da parte de Jeová para com cada um de nós. E aí o texto de Provérbios, capítulo 19, 20, não deixa margem para dúvidas. Notem, Provérbios, deixa eu voltar aqui, Provérbios, capítulo 19 agora. Provérbios 19, a gente vai ler o versículo 20, olha. Provérbios 19, 20, diz assim, olha: escute o conselho e aceite a disciplina para se tornar sábio no futuro. Então, aqui deixou bem claro, né? Não tem margem para dúvida, de que nós devemos aceitar a disciplina para nos tornarmos sábios, ou seja, é muito melhor sermos corrigidos no início de um proceder errado do que nós continuarmos sem correção. Agora, estamos preparados para aceitar a disciplina de Jeová quando necessário? Isso envolve sabedoria, humildade da nossa parte. Então, uma outra maneira de mostrarmos que confiamos plenamente em Jeová é por estarmos aceitando a sua disciplina quando necessário. Conforme já mencionado no início da nossa conversa, as pessoas, de modo geral, elas confiam naquilo que o mundo tem de oferecer a elas de melhor. Mas veja aí, Provérbios capítulo 3, Provérbios capítulo 3, versículo 13 e 14. Provérbios 3, 13 e 14, diz assim, olha: feliz o homem que acha sabedoria e o homem que obtém discernimento. Ganhar sabedoria é melhor do que ganhar prata, e obtê-la é melhor do que obter o ouro. Então, a sabedoria, o discernimento são qualidades divinas. Nós não devemos apenas cultivá-las, mas também apegarmos a elas por nunca negligenciarmos o estudo diligente das Escrituras e a aplicação daquilo que nós aprendemos. Por exemplo, o texto de Hebreus capítulo 13, versículo 5, ali diz que a nossa maneira de viver, ela deve estar livre do amor ao dinheiro. Por que esse conselho ele é prático para todos nós hoje? Sabe por quê? Porque esses meios de vida que Satanás coloca têm como único objetivo o quê? Sucumbir o nosso progresso em sentido espiritual. E essa tática de Satanás, ela não é nova, né? Antiga. Ele fez isso com o próprio Filho de Deus, quando ele ofereceu todas as riquezas para Jesus, mas Jesus rejeitou de imediato. Sabe por quê? Porque Jesus reconhecia que a sabedoria que ele havia adquirido do seu pai Jeová ultrapassava tudo o que esse mundo pudesse lhe oferecer.
Aliás, a palavra sabedoria significa aplicar corretamente o conhecimento adquirido. É a habilidade de usar com êxito esse entendimento para resolver os problemas e para evitar ou afastar o perigo. Agora, note aí Provérbios capítulo 3, versículo 18. Provérbios 3, 18. Aqui fala sobre a felicidade. Nota aí, Provérbios capítulo 3, 18, diz assim, ó: ela é a árvore de vida para os que se apegam a ela, e os que se agarram serão considerados felizes. Essa felicidade mencionada aqui, ela depende única e exclusivamente de nós mantermos uma relação aprovada perante Jeová. Só que muitos que têm aquela filosofia de vida de que tudo posso, na verdade, não são pessoas verdadeiramente felizes. Os relatos posteriores mostram isso, né? Quantos que antes talvez estivessem aqui com o nosso meio, protegidos, né, dentro da organização de Jeová, mas infelizmente se deixaram levar pela felicidade ilusória que Satanás propaga como sendo a verdadeira vida. E muitas vezes eles até se arrependem, voltam para a organização, mas tem que trazer consigo, né, sequelas de ter experimentado o mundo lá fora, alguns causando até mesmo uma morte prematura. Agora, veja o contrário de tudo isso, veja o que Jeová proporciona para aqueles que depositam a sua confiança em Jeová. Provérbios 3,16. Provérbios 3,16 diz assim, olha: na sua mão direita a vida longa, na esquerda riquezas e glória. Irmãos, por gentileza, se puder trazer um copinho de água aí, eu esqueci de trazer, já estou meio que... Então, essa nossa confiança em Jeová, ela nos protege desde já. E fica bem claro para nós que a nossa confiança em Jeová, ela resulta em bênçãos, e uma delas é a nossa segurança em sentido espiritual. Veja aí Provérbios capítulo 3, versículo 24. Provérbios capítulo 3. Ô, meu irmão, essa água aí vai vir numa boa hora, hein? Obrigado, viu, meu irmão? Esse é o problema de falar forte demais, né? Isso, Provérbios capítulo 3, versículo 24, diz assim, olha: quando você se deitar, não terá medo, você se deitará, e o seu sono será agradável. Então, em certo sentido, o sono prazeroso pode ser justamente uma recompensa por se viver sabiamente nos dias de hoje. Então, à medida que nós nos aproximamos também da grande tribulação, olha o que Jeová diz aí para nós em Provérbios 3, 25, olha: você não terá medo de nenhum terror repentino, nem da tempestade que está vindo sobre os maus. Então, se alguém tem que ter medo, não somos nós, mas são os iníquos, aqueles que não confiam em Jeová e não fazem a sua vontade. Agora, é lógico que não ter medo não significa que nós não corremos risco algum, dano físico algum. Os exemplos do passado mostram isso. Jeremias, ele não foi protegido de todo o dano físico. Tiago sofreu martírio, sofrimento. Nossos irmãos de um passado recente foram presos em campos de concentração. Muitos perderam a vida, outros estão hoje presos por não prestarem serviço militar. Em alguns lugares a obra é proscrita, os irmãos não têm liberdade de pregar livremente. Então, como é que Jeová nos protege hoje? Mateus capítulo 10, versículo 28. Notem aí, Mateus, texto de Mateus, capítulo 10, versículo 28, diz assim, olha, Mateus 10, 28. E não fiquem com medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Em vez disso, temam aquele que pode destruir na geena tanto a alma como o corpo. Então, meus irmãos, hoje Jeová nos protege como classe, como organização. O nosso temor não é de perdermos a vida, né? O nosso temor é de perdermos a nossa condição aprovada perante Jeová. Até porque Jeová nos dá uma garantia lá em João 5, 28, 29. Mesmo que perdermos a vida, temos uma esperança maravilhosa de ressurreição. Então, essa era a confiança que o apóstolo Paulo tinha no passado. Essa é a confiança que nós temos que ter agora. E aí o texto de Provérbios 2, 20 e 22, voltando lá no livro de Provérbios, nota aí, Provérbios capítulo 2, versículos do 20 ao 22, diz o seguinte, olha: por isso, siga o caminho das pessoas de bem e mantenha-se nas veredas dos justos, pois apenas os justos morarão na terra, e os irrepreensíveis permanecerão nela. Quanto aos maus, serão eliminados da terra, e os traiçoeiros serão arrancados dela. Então, com certeza, todos nós queremos fazer parte desses que foram mencionados aqui no versículo 21, né? Os retos, aqueles que realmente herdarão a terra. Então, meus irmãos, nós temos que seguir o proceder de confiarmos na força proveniente de Jeová. A nossa confiança em Jeová, ela envolve mais do que ter fé que Jeová vai cuidar de nós. Ela inclui mostrar determinação, franqueza no falar, apego aos seus princípios bíblicos e, o mais importante, nós temos que deixar claro para as pessoas no mundo qual é a nossa posição nesse mundo.
Aquilo que eu posto nas redes sociais mostra que eu sou alguém que confio plenamente em Jeová? Então, que possamos fazer de Jeová a nossa confiança, tendo sempre em mente as suas promessas. As promessas de Jeová, ela tem que ser algo real para nós, viva, está gravada na nossa mente e no nosso coração. Hoje, mais do que nunca, nós temos que ter bem em mente o que diz lá em Hebreus capítulo 2, versículo 1. Prestarmos mais do que a costumeira atenção. Nós temos que servir a Jeová com humildade, mas de maneira alegre. Se fizermos isso, teremos a condição de nos achegarmos cada vez mais a Jeová, agora e no decorrer de toda a eternidade.